É isso aí, hein, turma? Voltamos com o MacaCast. Estamos de volta em formato diferente de tudo que já foi visto pelo MacaCast, mas decidimos voltar. Teremos chuva de críticas, pessoas enchendo o nosso saco, o que é normal, que a gente se escondeu, que a gente deixou o time cair e voltou só a hora que já estava consolidado a desgraça, que é ser rebaixado para a Série A2. Enfim, muitas coisas serão ditas e falaremos sobre isso também neste primeiro episódio de retorno do MacaCast. Lembrando, vale ressaltar, né? O MacaCast Clube continua ativo, agora mais do que nunca. Teremos também uma nova dinâmica no MacaCast, né? Vamos aí com lives em alguns programas e outros como este, apenas em formato de áudio, tá bom? Então já se inscreva aí no Spotify, no Deezer, dá para você ouvir também no YouTube, sem problemas. Você escuta no YouTube e por áudio só, por vídeo a gente ainda vai definir quando isso vai acontecer. E pela primeira vez tem o Felipinho para gravar o MacaCast de maneira presencial. Tudo bem, Felipinho? Seja bem-vindo mais uma vez. Que saudade de você que eu estava, de resenhar com você. É isso aí, João. Primeira vez que a gente se reúne para gravar, né? Sim. A gente fez lá algumas transmissões e tal, né? Mas gravação é a primeira vez. A gente está testando alguns formatos novos aí, até por uma questão de disponibilidade, né? Que diferente do que a galera pensa e fala, e a gente não ganha nada. Eu não tenho cargo na ponte, é sempre bom ressaltar. Nem o Felipinho, não dá, né? A gente não tá pagando conta nenhuma com o MacaCast, nem as contas do próprio MacaCast. Aliás, paga nós, YouTube. E aí, por causa de uma questão de agenda e tudo mais, né, disponibilidade, a gente está testando alguns outros formatos aí. Vamos ver se a galera curte. Se não curtir também, acostume-se, que é isso que vocês vão ter. Não tem muito o que falar, né, João? Por que o MacaCast voltou, Felipinho? Porque nós, dois trouxas... Você falou aí já. Não, mas por quê? A resposta tá na pergunta. Não, mas o porquê o MacaCast... sim, verdade. Dois trouxas. Primeiro, que a gente gosta de fazer, né? Sim. E esse talvez seja o maior problema de todos, né? A gente gosta de fazer e gosta da ponte, né? Esse é um grande problema. E a gente gosta da ponte, diferentemente do que muita gente pensa e tentou falar aí, né? Haters. A gente gosta da ponte, né? A gente acompanha a ponte, a gente... Não é de hoje, né, João? Esses dias mesmo eu tava lembrando... uma das primeiras vezes uma das primeiras lembranças que eu tenho de ir ao Majestoso foi num Ponte 15 de Piracicaba pela Série A2, 95, se não me engano, que a Ponte precisava só do empate para se classificar. Sim. E tomou uma goleada do 15 em casa. Uma das maiores goleadas que a Ponte já tomou no Majestoso, e é uma das primeiras lembranças que eu tenho de ir no estádio, né? Então, assim, e mesmo assim eu ainda virei ponte pretano e mais de 20 anos depois ainda não perdi a vergonha de torcer para esse time, né? E o MacaCast voltou em respeito também à galera que gosta e acompanha nosso trabalho, né? Muita gente... Que é a maioria. Muita gente veio dar força pra gente até que a gente não esperava, né? Veio conversar com a gente, depois... de alguns episódios recentes aí, né, que aconteceram, que não vem ao caso falar, porque quem acompanha sabe o que aconteceu e a gente não tem que ficar dando mídia para essas coisas. E bastante gente veio procurar a gente, um pessoal assim que a gente nem imaginava que o MacaCast chegasse tão longe, a gente viu que chegava, né? E em respeito a toda essa galera e... em respeito a essa história que a gente construiu há mais de 2 anos. Você viu, foi mais de 2 anos que a gente faz isso já, mano? Mais? Vai mais de 2 anos. Em respeito a tudo isso, a gente achou melhor voltar.
Mas voltar a hora que a gente estivesse de novo com vontade de fazer, na hora que a gente estivesse se sentindo confortável de fazer de novo, né? E dentro de uma coisa que não fosse mais um peso, né? Porque em algum momento chegou também a ser uma responsabilidade meio pesada pra gente, né? A gente tinha toda a correria do nosso dia a dia, você com seus horários de trabalho louco, eu com meus horários de trabalho. E aí começou a ser um peso, a gente pensou bastante nesse período, foi um mês que a gente ficou parado, acho que um pouquinho mais. A gente pensou também bastante em reformular todo a estrutura do MacaCast, a maneira de distribuição, para a gente continuar tendo a alegria de fazer, né? Porque mais importante que tudo é a gente ter vontade e gostar do que a gente está fazendo. Se a gente fazer por obrigação, vai perder a essência, né? Sim. E a essência do MacaCast sempre foi uma essência leve, de tentar levar um pouquinho, acima de tudo, um pouquinho de alegria para a torcida da Ponte, porque o time não está conseguindo. Né? Isso é verdade. Agora, cabe ressaltar também a galera que nos acompanha, né? A nossa equipe, querendo ou não, ela teve uma reformulação, a gente assume esse ponto, né? A gente trouxemos algumas pessoas novas que ainda não estrearam, aliás, vão estrear futuramente. Não é agora que vamos divulgar esses personagens, mas a galera já sabe aí, muitos deles, né? A gente vai deixar para que eles estreiem e eles se apresentem e tudo mais. Algumas outras pessoas saíram do MacaCast. Muita gente pergunta isso. O Proco é uma dessas pessoas. Ele tem um projeto particular na vida dele, que não cabe a mim falar, não cabe ao Felipinho falar. Eu acho que eu amo o Proco, o Felipinho ama o Proco. E a gente, nós, além do MacaCast, além da Ponte Preta, nós somos muito amigos, né? Então, se o Proco vai falar na hora que ele achar um momento oportuno, e se ele não falar também, foda-se, é a opção dele. Mas o Proco, por opção dele, não faz parte mais do MacaCast desde janeiro, né? Desde janeiro. E muita gente falou, os caras brigaram. Não, os caras pararam de falar com o Proco brigou com os caras, ou o João virou a cara, o Felipinho virou a cara, pra o Proco você virou ter a uma cara. ideia, eu acho que vindo pra cá eu tava falando com o Proco no WhatsApp, por exemplo, né, que a gente tava... Cara, o que você falou, a gente é amigo, né? E cada um tem o seu projeto de vida, tem a sua vontade, exatamente. enfim. E o MacaCast, por sua vez, nós sempre frisamos isso e deixamos muito bem claro que o MacaCast não tem uma opinião formada. Não existe a opinião do MacaCast, existe a opinião de membros do MacaCast. Sim. Né? Então acho que aí a galera confunde, até entrando nesse tópico, eu acho que aí a galera confunde. Não vai ter como não falarmos sobre isso, né? Mas quando o time começou a declinar no Campeonato Paulista, muita gente começou a cobrar o MacaCast por supostamente ter apoiado a MRP. Sim. Foi um apoio velado, muitos falaram. Foi um apoio explícito, outros falaram. Porque tinha gente do MacaCast que era filiado ao MRP e coisas do tipo. E aí tudo isso que foi falado retoma ao ponto que eu acabei de dizer. Cada membro do MacaCast tem a sua opinião, tem as suas atitudes e as suas vontades respeitadas. A opinião do Felipinho e o posicionamento do Felipinho não representam o MacaCast. A minha opinião e o meu posicionamento não representam o MacaCast. Eu acho que é bom vocês entenderem que o MacaCast não tem e nunca vai ter uma opinião única. É a Malala participando. Nunca vai ter uma opinião única, né? Raras as exceções, né?
Dentro dos participantes do MacaCast, por exemplo, a gente teve pessoas que apoiavam e apoiam até hoje, explicitamente a DNA, por exemplo, né? E nós tínhamos pessoas que apoiavam e apoiam até hoje o MRP. E tem pessoas que não E tem apoiam pessoas nenhum nem que, outro. acima de tudo, apoiam a Ponte Preta, né? Independentemente de quem tá lá, né? Mas existe uma coisa que é assim, e isso a gente tem trazido já há algum tempo, o brasileiro como um todo, né? Que é a necessidade de se eximir de culpa, né? Sim. Então é muito mais fácil eu tentar achar um culpado do que eu tentar colaborar para que aquilo funcione, né? Molhar as palavras minhas e do Felipinho, porque com cerveja a gente vai falar muitas coisas que talvez não poderíamos falar. Esse é o problema, mas falaremos mesmo assim. Eu fiquei triste, Felipinho, pelo fato de que nós fizemos um puta de um esforço, e eu acho que a gente não fez esse esforço pra depois ficarem bajulando, não sei o que, baita esforço e tal. O esforço que a gente fez, cara, foi pensando na torcida, entendeu? E eu lembro muito bem, eu vi muitas pessoas da chapa DNA acusando o MacaCast de ser do MRP, de ter feito campanha velada pro MRP. Mas eu quero lembrar a você, que eu tenho certeza que vai ouvir, e a todos os torcedores, e eu vou detalhar aqui um bastidores para explicar bem a situação. No dia da entrevista, né, seria DNA primeiro e MRP depois, por sorteio. Isso, por sorteio. Decidido. Ao vivo, tá? Ao vivo, que a gente fez uma live. Em live isso. Só para fazer o sorteio. A DNA o MRP não quis divulgar quem seria o presidente, o que eu achei um erro e acho até hoje. E a gente falou isso na época. Eu falei inclusive, isso, todo mundo falou. Na entrevista que a gente fez com eles, a gente questionou isso. E no dia da entrevista, aconteceu um fuzuê danado, que a DNA soltou até uma nota oficial falando que não participaria da entrevista, porque a MRP não tinha divulgado, né? E a gente contrapôs, falando assim, isso não estava nas regras. Nas regras, exatamente. A gente passou as regras para as duas chapas bem antes, as duas aceitaram, em momento nenhum. Fizemos alterações das regras que ambas pediram, não concordo com isso, não concordo com aquilo, a gente adaptou as regras para que as duas concordassem. E cara, simplesmente na segunda-feira à tarde recebemos a notícia que pela DNA, que a DNA não ia participar. Eu tava já a caminho do estúdio lá, né? Que a gente tinha ainda o estúdio lá do MacaCast. Eu tava a caminho do estúdio quando a DNA não ia participar. O Joãozinho, foi você que mandou, né? Falando que uma nota oficial falando que não ia participar. E, cara, a gente deixou bem claro, falando assim, cara, beleza, é uma opção de vocês não participar, mas a gente vai abrir a live e nós vamos fazer as 10 perguntas aqui. Porque a gente combinou isso e porque amanhã vai vir outra chapa e a outra chapa vai falar. Se vocês não querem falar, ok. O que a gente disse para eles, né, que a gente iria abrir a live pelo tempo de 1h30, né, que era o período da entrevista. Que não íamos falar nada, só ler as 10 perguntas. Ler as 10 perguntas e se eles se sentissem à vontade, eles poderiam entrar na live e responder a qualquer momento dentro do período de 1h30 lá. A live, a entrevista seria presencial, faltando 10 minutos para dar o horário do início. Informaram que queriam participar por meio online. Nós fizemos um baita de um esforço para colocar online, para prestar isso para o torcedor. Ficamos felizes. Eu confesso que eu fiquei feliz com a participação, com a não desistência.
E fico triste. Não por nós, né? Não Deixando por bem nós. claro que Fico feliz porque isso nunca teve na ponte. Exato, nunca aconteceu na ponte de você ter ali 1h30, deu até mais de 1h30, Sim. né? De microfone aberto para qualquer candidato ou para qualquer pessoa do conselho deliberativo falar à vontade para a torcida, né? E depois, agora, muitas pessoas, muitas não, algumas, que não é a maioria, falando que fizemos uma campanha velada para a MRP. Ora, se o MacaCast tivesse feito uma campanha velada para o MRP, dificultaríamos a vida da DNA muito para não participar. A hora que falassem de live, de fazer online, não falaria. Era fácil falar que deu um problema e não seria possível. E a gente não fez, a gente fez um esforço para colocar no ar. Então isso que eu não entendo. Entende? Isso eu não entendo e fico triste, porque as oportunidades elas foram dadas para essas pessoas. Sim, exatamente. Elas foram dadas para as duas chapas de maneira igual. E também, deixando bem claro que a cobertura da eleição que a gente fez também, né? A gente faria independentemente de qual chapa ganhasse. Se a DNA ganhasse, a gente anunciou que iria fazer essa cobertura antes ainda de fazer a entrevista com as chapas. Sim. Né? A gente já tinha falado que iria tentar ao máximo e provavelmente a gente iria pelo menos repercutir o resultado da eleição. Então, assim, como eu disse, é muito fácil, né, a gente tentar achar um culpado agora. Existem várias situações que são responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Inclusive as escolhas do Eberlin. E a gente criticou em vários momentos, né, enquanto a gente ainda estava fazendo live. O problema é que a maioria, eu creio que a maioria, mas muitas pessoas que vieram me criticar, que vieram me mandar mensagem, que vieram xingar, que xingaram o MacaCast, poucos assistiam. Eu também, inclusive eu fui criticado por falar isso, né? Mas eu cheguei nessa conclusão também, que muita gente, né? Cara, eu não tenho problema nenhum de conversar com ninguém. Várias pessoas vieram desde que seja conversar, através né? das redes sociais falar comigo. Não acho que o posicionamento do MacaCast foi errado nisso, foi errado naquilo, vocês têm que falar isso, vocês têm que falar aquilo. E cara, eu tô à disposição, eu converso, quem tá nos grupos do MacaCast aí, quem me acompanha. E olha que o Felipe não gosta de grupo, hein? Quem acompanha, eu odeio o grupo, odeio. Quem acompanha a gente nas redes sociais sabe, a gente tá disposto a conversar. Porém, existem diálogos e diálogos, né? Existem conversas e existe perseguição. Perseguição a gente não vai admitir, até porque a gente não é imbecil de ficar escutando xingamento, escutando provocação, perseguição e coisas do tipo à toa, né? As pessoas que vieram para o diálogo, a gente conversou, inclusive eu converso com vários que eu sei que não concordam com o estilo que o MacaCast conduz as coisas, com a maneira como a gente faz o programa, com essa tentativa, essa mais irreverente, né, vamos dizer assim. Eu sei que tem muita gente que não gosta, não concorda e tudo mais. E beleza, você tá no direito de não gostar, cara. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Você tá no seu direito. Só que assim, você tem a obrigação de respeitar. Sim. O respeito ele é uma obrigação, ele é uma imposição. Você não tem escolha. Você não escolhe respeitar ou deixar de respeitar alguém. Você é obrigado a respeitar uma pessoa e as opiniões e a maneira dela de levar a vida. E ponto. Isso não tem discussão. Então, quem veio conversar, a gente conversa. Quem vem achando que metendo louco, não tem diálogo. Não tem como ter diálogo. E algumas pessoas falaram isso. Falaram assim, vocês tratam de um modo geral, né? Inclusive uma que falou isso, não falou com respeito algum, né? Mas quem discorda de vocês tratam como se fosse
audiência rotativa. Não foi esse termo que usou. Audiência rotativa que não escuta o que vocês... Não acompanha o programa de vocês. Cara, e realmente, a maioria dos casos é. A maioria dos casos. Desculpa, cara, isso mas... a gente sabe porque... Eu lembro até hoje, ainda o Fabinho Moreno era técnico da Ponte. Vou citar um exemplo. O Fabinho Moreno era o técnico da Ponte ainda, isso que começo de 21, né? Sim. E em alguma live, tava eu e o Luquinha, inclusive. Em alguma live a gente tentou, por um milésimo de segundo, ainda mais o Luquinha, porque o Luquinha é fã do Fabinho. A gente tentou defender o Fabinho e a permanência dele pro Troféu do Interior. Mas assim, não era nem defender, era tipo achar uma justificativa para aquilo, né? E naquele exato momento, o meu nome no perfil do Twitter era Felipe Desmorenizado Camargo. Porque eu já tinha largado a mão do Fabinho fazia muito tempo, ainda na Série B, antes de acabar a Série B. E vieram... E na hora que a gente começou a falar, surgiu um comentário lá. Ah, não é possível que vocês ainda apoiem o Fabinho. Aí eu falei, velho, você me desculpa, mas... Se você acompanhasse, você ia ver que eu tô pedindo a cabeça do Fabinho antes dele assumir. Eu já tava pedindo pra ele sair, tá ligado? Mas isso então, assim, isso demonstra que, às vezes, a pessoa... Pode ser uma falha nossa, que às vezes a gente também não tá deixando tão claro o que a gente tá tentando comunicar. Pode, com certeza. Em vários momentos a gente não deixou claro. Em vários momentos a gente errou também. Em vários momentos a gente errou. Mas isso também deixa claro que é um ponto que já tinha sido discutido em diversas lives, em diversos momentos, mas a pessoa se ateve só àquele trecho e tirou razões completas sobre aquilo. Que é uma coisa que a internet, infelizmente, ela proporciona muito. A pessoa, ela vê a gente colocando a cara que, de vez em quando, né? A gente tá de banho tomado, arrumadinho, acabou de jantar, tá felizinho, tomou uma cerveja, tá mais soltinho, pá. E o cara acha que a nossa vida é isso, tá ligado? A nossa vida se resume a isso. Mas não é, cara, muito pelo contrário. E aí naquelas 2 horas das 24 que você vive no dia, o cara tem certeza que ele sabe tudo sobre você. Mas ele não sabe. Ele não faz a mais puta ideia do que é a sua vida. O que é a vida? Cara, você pode viver 24 horas do lado de uma pessoa e você não vai conhecer tudo dela. Imagina você ver um programa, um trecho de 2 horas, em que ali, querendo ou não, você tá sendo um personagem. Sim. Você tá sendo... É uma persona, é uma figura que você encontra para aquele momento. E a pessoa dali... falar assim, não, eu sei tudo sobre a vida do João Lucas. Não sabe, mano. Eu sou amigo do João, converso com ele quase todo dia, praticamente, às vezes quase o dia inteiro. E eu não sei quase nada sobre ele, tá ligado? E vice-versa. Então, assim, são coisas que vão... Só que esse cara, ele alimenta um outro... Ele faz um comentário, talvez na cabeça dele até inocente. Só que ele alimenta um outro cara que já tem um certo receio sobre você. E aí esse cara fala assim, tá vendo? Esse cara aqui pensa igual eu. Aí esse cara reproduz a fala do outro que vai numa cadeia até chegar ao ponto de um cara te mandar uma mensagem falando, a próxima vez que eu te ver eu vou te matar. Você tá entendendo? Um comentário que falou assim, pô, o cara não me responde na live dele porque ele acha que eu sou... audiência rotativa, vai escalando até chegar num cara de morte. Você tá entendendo o tamanho do buraco? Sim, e foi por isso, né, que acho que a gente resolveu de uma maneira com pouco tempo para pensar, mas a gente acabou resolvendo pausar o projeto, né, porque o que era legal acabou se tornando chato. O que era leve acabou se tornando pesado. O que era divertido acabou se tornando irritante. Né? É muito cansativo. E a gente já tá aqui, talvez, que quase uma meia hora fazendo isso. Mas é muito cansativo você tá sempre se justificando.
por algo que você não fez. É isso que é pior ainda, tá ligado? Se a gente tivesse... Cara, a gente tinha uma certa noção do alcance do MacaCast. A gente viu que ainda era maior do que a gente imaginava. Graças a Deus, e obrigado a todo mundo. Mas a gente tinha noção. Tanto é que por isso que a gente insistiu tanto que a gente queria falar com as duas chapas. Porque a gente sabia que se a gente fizesse pressão, no momento em que os caras falassem, não vou falar, se a gente fizesse uma pressão, os caras iam acabar cedendo, porque a gente tem uma voz. Sim. Certo? Sabendo disso, se a gente quisesse boicotar alguém, ou se a gente quisesse fazer alguém ser eleito, seria muito mais fácil. E outra, tá ligado? e outra, o público do MacaCast, eu acho que 90% não é conselheiro. Não. Então, tipo assim, a gente mudou absolutamente nada na eleição, cara. Nada. No MacaCast em si, a gente tinha 2 membros que eram conselheiros, né? O Rogério, que estava inclusive inativo, né? O conselho dele, e o Proco, que era um conselheiro com direito a voto. Eu fiz, depois da eleição, já em janeiro, eu fiz o meu cadastro. Inclusive, aconselho você, Ponte Pretano, que está me ouvindo, e já falei isso diversas vezes, e vou falar quantas vezes eu puder, se torne conselheiro. Se você puder, vai lá na salinha do Camisa 10, preenche o formuláriozinho. É fácil você achar um conselheiro para assinar para você. Ele assina, dali umas 2 semanas, mais ou menos, 1 mês no máximo, eles vão te ligar e você vai lá, completa o seu cadastro, paga a mensalidade e tudo mais. Só que eu fiz minha ficha tá aprovada, demorou, hein? Mas aprovaram. Só que eu não voltei lá para pagar. Então hoje eu não sou conselheiro ainda da Ponte. Eu tenho a ficha aprovada. Sim. Mas eu não sou conselheiro, tá ligado? Eu preciso ir lá, regularizar a mensalidade e tudo mais, para daí eu passar a ser conselheiro. Então, assim, dentro do MacaCast, a gente era em 11 membros, 12, sei lá. 2 somente eram conselheiros e só 1 era conselheiro ativo e apto a votar. Isso é um percentual mais ou menos do que a nossa audiência tem de conselheiro e não conselheiros. A grande maioria não era conselheiro. Inclusive, era um feedback que a gente recebia de quase todos. A gente quer que vocês entrevistem as chapas, porque a gente não é conselheiro e a gente não pode ir numa reunião de conselho conhecer os caras. Sim. Então, esse foi mais um dos motivos que fez a gente insistir nessas entrevistas. Então, assim, é muito confuso, tá ligado? É tudo... Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que as críticas, né, elas são normais, elas vão acontecer, vão continuar acontecendo. O MacaCast não vai agradar todo mundo. Ok. E a tranquilo. Crítica, ok. Como eu disse, a gente tá aberto para conversar. É sobre isso e tá tudo bem. Mas, desde que haja um respeito, desde que seja dentro de uma civilidade e que não venha com acusação. Aliás, não cristalizem o que o MacaCast fala e as verdades. Pelo amor de Deus, cara, a gente cansou de falar isso. Nem eu acredito no que eu falo, velho. A gente cansou de falar, tá vendo? Audiência rotativa, ó. A gente cansou de falar isso em live. Nem eu acredito no que eu falo, velho, bicho. Não leva a sério o que a gente tá falando. A gente não faz a mais puta ideia do que a gente tá falando. Nós queremos que você crie a sua opinião, a sua visão e a sua verdade, não que você acredite e tudo mais no MacaCast. Falando sobre acreditar, sim. É fato, isso eu não tenho como esconder, que na pré-temporada eu fiquei iludido, velho. E se ser iludido é um crime, me prendam. Para de torcer pra Ponte. Para de torcer pra Ponte. Se iludir é errado pra você, pare de torcer pra Ponte. Eu não tenho culpa nenhuma que eu fiquei. Agora, você se iludiu, você acreditou nesses caras e tudo mais. Eu acreditei, velho. Não só eu, como muita gente acreditou. Sim. Então, eu fiquei animado. Eu vi as contratações, eu falei, acho que dá pra... Vamos ver, né? E não foi como as coisas funcionaram, né? Não foi como... como a gente esperava. Como a gente queria e como a gente esperava que fosse. Foi bem pior do que a gente imaginava. Mas em momento algum
eu, João Lucas, eu acho que o Felipinho e todos os pontepretanos que eu conheço de verdade, eu acho que em momento algum essas pessoas, independente de quem tiver lá sentado na cadeira do presidente, vai torcer pro time se ferrar pra falar que tava... Eu prefiro estar errado e ver o time bem Muito. do que ver o time mal e falar que tá certo. Eu prefiro queimar minha língua e tudo mais. Mas eu acreditei. Eu achei que a Ponte poderia fazer um bom campeonato paulista. Achei que a Ponte poderia dar liga com esse time que foi montado. Discordei de algumas peças. Discordei da renovação do Kevin. Sim. Discordei da saída do Betão. Sim. Discordei totalmente da chegada do Lauro. Sim. Discordei, e aí acho que todos discordam junto, da saída do Ivan, da forma que foi, da maneira Sim. que foi, e da saída do Moisés, da forma que foi e da maneira que foi. Contratação do Fabrício também. A contratação do Fabrício. Ah, João, você nunca gostou do cara. Não, e por isso que eu volto a repetir, não leve a sério as coisas que a gente fala. Mas, cara, com todo respeito à pessoa do Fabrício, mas não dá, velho. Não dá. Foram contratações erradas. Só que as contratações que eu acreditava ser boa, eu pensei que iriam equilibrar um pouquinho o pote. Mas, sinceramente, das contratações que foram comemoradas pelo Ponte Pretano, a que não deu certo foi a do Dedé. Sim. Porque a do Luca, todo mundo comemorou, todo mundo Deu meteu... super Todo certo. mundo... Cara, ele é o artilheiro do time na temporada. Ele é o vice-artilheiro, ou um dos vice-artilheiros do Campeonato Paulista. Então, assim, a parte do cara ele fez. O Dedé não deu certo e todo mundo sabia, né, que era uma contratação de risco, né? Ninguém sabia em que situação. Tanto não à toa, a Ponte fez um contrato de produtividade com ele. Entendeu? E eu acho que essa questão de... Porque tirando ele, quem mais que foi comentado? O Matheus Jesus foi comentado, mas com ressalvas. Todo mundo falava, tem que ver como que esse cara vai jogar, se ele vai estar afim de jogar. Sim. Se ele tiver afim de jogar, é um puta reforço. Se ele não tiver, não vai ajudar em nada. Ficou claro que ele não tava. Quem mais? Wesley foi extremamente questionável. Todo mundo sabia, o cara era reserva do CRB. Ninguém comemorou a contratação do Wesley. As duas contratações que deram um rebuliço no meio da torcida e que foram comemoradas foram a do Luca, principalmente. E uma que não deu certo, que E a do, era imaginável. e a do Dedé. Que era E a do bem Dedé. possível. Porque assim, o que mais que veio nesse elenco que iludiu alguém? Ninguém, cara. Ninguém. Eu disse, e eu continuo achando que nome por nome, esse elenco, nome, não futebol. Futebol apresentado foi pior. Mas nome por nome, o elenco montado para esse Paulista era melhor do que o do ano passado. Era melhor do que o do ano passado, tinha mais opções, tinha mais qualidade. Nome, estou falando de nome. Nome por nome dos jogadores. Não deu certo. Não deu certo, o futebol apresentado pelos caras foi pior. A gente ouviu da boca de jogador, os caras falaram assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, entra em campo, não funciona. A gente ouviu isso da boca de jogador, falou assim, cara, o treino funciona, o técnico consegue passar as orientações pra gente, a gente entende, faz, não sei, entra no campo, não rola. Agora a culpa é nossa porque a gente se empolgou, a culpa é do torcedor porque a gente se empolgou, não, é uma palavra até forte, né? Mas porque Não, a gente... eu acho que se empolgar é uma palavra forte, mas depois da saga vivida em 2021 na Série B, Sim. que a gente escapou na penúltima rodada do rebaixamento, depois Sim. daquela saga, tipo assim, qualquer coisa minimamente boa seria motivo de empolgação. Eu lembro que na live que a gente fez de fechamento do ano passado, a gente comentou o seguinte, a gente falou, beleza, acabou o ano, a gente escapou e tudo mais, mas trocou a direção, vai trocar a diretoria e tudo mais, mas se prepara para anos, ou para pelo menos mais um ano, tão ruim quanto esse, ou até pior. Por conta
dos Por uma bastidores. questão que a gente sabia, questão financeira, uma série de problemas. A Ponte ainda tem dívidas gigantescas contraídas de gestões anteriores. Tem uma redução de patrocínio e tudo mais. Agora vai ser pior, porque caiu, né? Vai ser pior ainda. Mas já era previsto, né? Já estava na mente do Ponte Pretano que esse ano não seria tão legal quanto o ano passado. Tanto que, quando o Eberlin assume e fala, naquela reunião ainda no conselho, ele fala: a Ponte vai brigar para subir para a Série A ano que vem, isso em 2021, isso ainda em 2021, quando ele fala, a Ponte vai brigar para subir, a gente falou assim, isso é vender ilusão. A realidade da Ponte não é brigar para subir. Pode ser mas... que a estratégia da diretoria seja essa, e faz até sentido, porque a Ponte precisa de dinheiro e acesso dá dinheiro, mas a realidade, a expectativa não era essa, e continua não sendo. Pior ainda agora que caiu no Paulista, né? Mas esse foi um dos pontos que a gente questionou já logo de cara, quando a diretoria nova assumiu, quando o Eberlin se apresentou como presidente. A gente já questionou isso, falou assim, não, peraí, a realidade de 2022 da Ponte não vai ser esse mar de rosas. A gente não esperava que fosse tão mais embaixo o buraco, a gente torcia para que não fosse, mas todo mundo sabia que o problema era grande, independentemente de quem estivesse lá, independentemente de elenco, independentemente do que fosse. A Ponte está numa situação de falência. E eu acho que essas questões de você sair falando a Deus e o mundo, coisas que foram faladas pelo Eberlin em rádios, em entrevistas, cara, eu acho muito errado. Tipo assim, eu acho que não cabe, não ajuda, piora a situação e também o Eberlin também precisa entender, e talvez isso passe até um pouco pela própria comunicação da Ponte, né? A força que o microfone da Ponte Preta tem, né? É só você ver que cada o tanto que repercutiu e repercute cada entrevista que o Eberlin dá, seja ela para rádios aqui de Campinas, seja ela para rádios da capital, seja para quem for, precisa entender que ele está numa função que não é mais a função do cara que comenta. Ele já não é mais pedra, tá ligado? Nesse momento ele é vidraça. E a vidraça na Ponte, num momento em que tem muita pedra voando. Se ele e a Ponte, a diretoria e como um todo, não souber agir nesse momento de crise, isso só vai inflamar mais ainda a revolta do torcedor, a inquietação e a incomodação do torcedor. Tem que saber o que... Cara, é duro isso, mas assim, tem que pensar o que vai falar, o que vai postar, o que vai publicar no site, o que vai publicar de notícia, Cara, tem que pensar. A Ponte está passando por um momento de crise. Talvez não, com certeza o maior da história recente. Porque você soma a mudança de gestão depois de um longo período, né? A mudança de linha de condução do time depois de um longo período. Isso em todas as áreas, tanto montagem de elenco, desde do futebol até a maneira de gerir comunicação, gerir torcida, tudo isso está sendo mudado, porque mudou uma galera, entrou uma gente nova com outro pensamento. Mas é tudo uma galera que estava aí antes, mas tem gente nova dentro disso e tem uma ideia nova sendo implantada. Você concorde com ela ou não, aí é outra discussão, mas existe. E além disso, o resultado dentro de campo não está rolando. Ele não tá acontecendo, né? O time caiu para a Série A2, conseguiu ser rebaixado num campeonato que rebaixa somente 2 times. Isso é uma vergonha que não tem cabimento.
A Ponte foi rebaixada num campeonato que tem 16 equipes e só 2 caem. É um bagulho assim, de uma profundidade, que não dá pra você fingir que tá tudo bem. Que não dá pra você fingir que não é uma vergonha. Não dá, cara. Não dá. E assim, só que tem que saber lidar com isso. Tem que saber assumir isso sem parecer... Hipocrisia é uma palavra muito forte, mas eu não consigo achar um outro sinônimo. Mas sem parecer isso, tá ligado? Você reconhecer que errou, que talvez a ideia de montagem de time, a ideia de construção não era essa. Você reconhecer isso, mas de uma maneira que você vá ao encontro da torcida e não dê encontro ao que o torcedor pensa. Porque senão você só vai inflamar mais ainda a revolta, mais ainda a indignação e tudo mais. E isso vai depor só contra você, que é o que está acontecendo hoje. Hoje o Eberlin, cada declaração dele é uma chuva de crítica não descabida, porque muitas das coisas que são questionadas fazem sentido. Então, assim, precisa achar um meio termo, tá ligado? E o Eberlin precisa entender isso, cara. Ele precisa entender. Eu acho que ele ainda não... E só mais uma coisa. Acima de tudo, existe a perseguição e tudo mais. Existem as críticas acima do tom na rede social. A gente estava falando disso agora de pouco, sobre o próprio MacaCast. Mas generalizar sempre é ruim. Sim. Você não pode virar e falar assim: hoje a rede social tá acabando com o futebol, tá acabando. Não é isso. O torcedor, ele tem sua voz, ele tem direito de ter sua voz, certo? E aonde ele vai conseguir falar é na rede social. É no Twitter, no Instagram, no Facebook, na puta que eu pariu. Mas é onde ele vai conseguir falar. E se você não souber trabalhar com isso, você só vai arrumar mais inimigo. E aí que eu acho que está o grande problema da comunicação nesse momento na Ponte. Agora, pensando no futuro, ô Felipinho, a Ponte tem aí um Campeonato Brasileiro pela frente, que nós vamos discutir aí em outros episódios também sobre, mas abrangendo mais o Campeonato Brasileiro da Série B. E tem aí, pelo que a gente sabe, né, crise financeira, briga política, um time que acabou de ser rebaixado e coisas do tipo. Aonde essa pergunta que eu fico, aonde vamos parar? Entendeu? Porque na minha visão, e eu entendo quem não tem essa visão e respeito, mas eu não consigo enxergar de outra maneira que todos que passaram pela Ponte nos últimos anos têm responsabilidade do que está acontecendo esse ano, no rebaixamento desse ano. Todos. Eberlin, Tiãozinho, Abdala, Vanderlei Pereira, Carnielli, Delavô, todos que passaram. Mas, principalmente, os mais recentes. Principalmente... de 2016 para cá, as coisas internamente elas ficaram muito conturbadas. Sim. De 2017, então, nem se fala. Chegou na final, depois da final do Campeonato Paulista, a Ponte, ela praticamente teve alguns lampejos de felicidade, algumas faíscas de que o time estava bem, e nunca esteve. Caiu em 2017. Estamos já em 2022, continuamos na Série B, e de 2017 para cá, se vocês pegarem, a maioria dos problemas, principalmente financeiros, eles são resultados de uma gestão mal planejada e mal feita em 2017. João, então você está tirando a responsabilidade de quem está? Não, de maneira alguma. É preciso ver o problema como um todo, senão as coisas não serão resolvidas. Elas não serão... Ou senão,
ficaremos nessa eterna briga de lado A e lado B, que não deveria existir na ponte, porque hoje em dia, digo e repito, parece que as duas chapas são arquirrivais, né? Os torcedores se tornaram arquirrivais. Temos um derby dentro da própria Ponte Preta, que quem apoia uma chapa é Ponte Pretano, quem apoia a outra não é, e vice-versa. Então, sendo que todos são ponte pretanos, e eu acho que todas as chapas, elas prezam pelo bem da ponte. Pelo menos eu torço para que o mínimo que a gente espera, né? Seja o ideal das duas chapas. Mas é preciso analisar todo o contexto. Todo o contexto. A gente precisa analisar como a ponte chegou até aqui. A diretoria atual errou? Só ela errou? Quem são os responsáveis? Da onde surgem tantas dívidas? Por que um time que estava na final, que estava bem e tudo mais, começou a ruir? Quando isso começou a acontecer? É preciso analisar essa situação, porque senão todo mundo vai ficar querendo achar culpado, e gente, pode derrubar essa diretoria e colocar outra, não vai mudar nada, infelizmente. Pode vir quem for, se assumir diretoria, assumir o que for, não vai mudar. Por quê? Porque erros foram cometidos e continuam sendo cometidos. Esse é o problema. Os erros foram cometidos e continuam sendo cometidos. É muito fácil as pessoas que estão hoje na Ponte Preta culparem apenas quem já passou. É muito simples quem está hoje na Ponte Preta justificar o pífio campeonato e a pífia situação culpando outras pessoas que já passaram. Uai, João, mas você acabou... Eu acabei de falar sim, mas eu estou dizendo que está num ping-pong. Quem já passou culpa a diretoria atual e quem está lá culpa a diretoria passada. Isso não cessa, isso não para, isso não se resolve. Isso não ajuda o clube. A diretoria atual que assumiu o clube tinha total consciência das coisas que estavam acontecendo no clube, da situação financeira que vivia o clube. Claro que nem de todas as coisas, acho eu, que são anos e anos de uma forma de gestão e chega pessoas novas e é uma adaptação que leva, acho que, algum tempo. Mas mesmo assim tinham total consciência do que estavam acontecendo. E hoje se surpreendem. Então, para mim, não faz sentido. Para mim, uma ficar culpando a outra não faz muito sentido. Né? Não faz sentido, por um exemplo, você dizer que seria uma renovação, você dizer que seria uma entre aspas, limpeza, você dizer que coisas seriam modificadas na Ponte Preta e alguns personagens que nós conhecemos continuarem. Qual o sentido dessa renovação? Não faz sentido pessoas de gestões passadas, tão importantes em gestões passadas, fazerem parte de uma gestão que se dizia renovação. Não faz sentido. Não faz sentido você assumir que o clube está falido, você chegar em rádio e falar que até a calcinha está penhorada e você pagar 1 milhão para o Fecim jogar. Fecim e Léo Santos. Qual a responsabilidade disso? Então, é o que eu digo e repito. Erros foram cometidos, sim, mas os erros continuam sendo cometidos. Esse é o principal problema, porque continuam sendo cometidos e criou-se um escudo nessa diretoria atual
de que todos os erros, todas as falhas, tudo o que acontece é culpa de quem passou e não de quem está lá. Assim como quem hoje está de fora, fala que toda a culpa é de quem está lá hoje. E onde vamos parar com isso? Onde vamos parar? Né? Porque se quem está lá fala que a culpa é de quem estava e quem estava fala que a culpa é de quem está, pararemos aonde? Né? Sendo que todos, creio eu, prezam pelo bem do clube e pela instituição, né? E para finalizar, para deixar o Felipinho falar, é muito fácil também, hoje em dia com redes sociais, e aí faço uma crítica aberta a alguns personagens que sumiram. Sim. Durante um bom tempo. Sim. E agora são donos da verdade. Sim. Absoluta. Isso eu digo de torcedor, eu digo de imprensa, eu digo de diretor, de ex-diretor. Ou você tem uma opinião e defende, porque tipo assim, você esperar o time cair, a merda ser consolidada, para você chegar e falar horrores, acho eu que é muito fácil. E acho eu que todos nós temos uma parcela de responsabilidade, principalmente nós que temos microfone na mão. Macaquest acho que nem tanto pelo tempo que tem de estrada, mas é uma crítica até, eu acho que a imprensa, onde estava em 2017, em 2018, as cobranças em 2019, eram feitas, em 2020. As cobranças eram feitas ou não eram feitas? O que acontece, né? É muito fácil hoje chegar com o microfone em um programa depois do jogo, que eu ouvi praticamente em algumas rádios, outras não, mas não vou citar, porque alguns foram muito incisivos e foram bem no que falaram, na minha visão. Mas é muito fácil você chegar e falar, caiu e é isso e tal, e pegar apenas esticar a linha do tempo na sua frente e recortar um mínimo espaço de tempo. A ponte no ano passado quase caiu. Sim. No ano retrasado quase caiu. Sim. No ano retrasado quase caiu. A gente está desde 2019 brigando para não cair. Então, no Paulista. Temos função de quem opina, de quem ninguém é obrigado a sair opinando livremente e falar no microfone, mas quem fala, quem se dispõe a falar, cara, é preciso analisar a situação, porque senão vamos viver isso em looping. Um acusa o outro e ninguém se resolve. Aliás, um abraço pro Lupe que está em Goiânia. Cara, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, assim, existe a parcela de culpa da administração atual, da diretoria atual, principalmente na parte do futebol. Isso eu falo assim porque a gente sabe de outras coisas, outras situações dentro da ponte administrativamente estão funcionando, certo? Eu nem sei se eu posso falar, mas foda-se, eu vou falar assim mesmo. O CT é uma coisa que já está no trilho, já está... alô, Burg. A locomotiva. O CT eu sei que já está no trilho, já tem bastante coisa encaminhada, está no entrave do problema do contrato assinado com a W Torre para a construção da arena, né? Porque a arena seria construída ali no Jardim Olina. Aliás, Felipinho, se for, eu acho assim, como eu não tenho participação alguma, não vivo no clube, não faço a menor ideia de muitas coisas que acontecem lá, se for verdade isso, que papéis sumiram e que a galera não quer entregar o papel, isso é absurdo. Que não sabe... Meu, na boa, aí vocês não são Ponte Pretanos. Não, eu passo numa um boa. ponto. Se vocês estão escondendo o papel... Cara, sinceramente, isso aí pra mim já é caso até de polícia já, tá ligado? Porque a ocultação de documentos não pode existir.
dentro de uma corporação, de uma empresa ou de uma associação que for. Mas enfim, isso aí não é problema meu, se vira aí quem tá lá. E se isso for verdade, aí ultrapassa todos os limites. Mas o CT, por exemplo, tá no entrave da questão da W Torre. Parece, supostamente, que existe uma multa para romper esse contrato. E é isso que está sendo discutido. É isso que os caras estão tentando achar uma maneira, uma brecha de romper esse contrato. E essa multa depois precisa de toda essa documentação, ver até onde caminhou, né? Não sei de valores. Não sei de valores. Mas eu sei que existe uma multa. É um comentário, é o que se comenta, que existe uma multa. E só que tem algumas etapas que a W Torre também precisava cumprir, e é isso que o papel que sumiu, a parte que eles alegam que não sabem, até onde caminhou essa questão com a W Torre. Gente, mas na boa, como que some a porra de um papel? Cara, alguém enfiou numa pasta tipo assim, fora. mas simples assim. É impressionante, cara. Um cara falou como assim, que eu vou levar vamos... a sério uma parada que, tipo assim, os caras fazem um contrato com a porra da W Torre e some o papel, velho. Alguém falou assim, nós vamos embora mesmo, nós vamos perder, eu vou levar embora isso aqui e foda-se. Provavelmente aconteceu isso. Supostamente, deixando bem claro, porque advogado tá caro. Outras coisas estão caminhando. Reforma do vestiário já teve, agora tá a reforma do alojamento, que é o uniforme, já tá em processo de confecção, até já um novo uniforme vai ser lançado, um uniforme novo para a Série B. Não sei se já na estreia, mas para a Série B vai ter um uniforme novo. O sócio torcedor está sendo revisado, enfim, administrativamente algumas coisas estão sendo feitas. Mas um time de futebol, ele depende do futebol. E o futebol na Ponte não deu certo. Não deu certo. E isso, cara, o Eberlin pode espernear o quanto ele quiser, mas é responsabilidade, a maior parte, não vou falar 100% dele, mas, cara, é quase isso. Mas porque teoricamente é dele, porque quem bateu no peito... Não tem diretor de futebol. Porque quem bateu no peito e falou... Eu vou montar o time, eu não quero um executivo. Para mim, e continua falando, para mim, executivo de futebol não existe e coisa do tipo. Foi o Eberlin, cara. Foi o Eberlin. Eu tenho certeza que foi na melhor das intenções que ele trouxe essa galera. Certeza. Mas não funcionou. E ele tem que assumir que não funcionou. Ele tem que reconhecer que ele errou. E o erro é dele. Então, assim, deixando claro, existe problema existem erros na administração atual. Existem, ninguém vai falar que não. Existe a culpa da administração atual. Existe, ninguém vai falar o contrário. Mas a Ponte vem numa espiral de merda desde 2017, pelo menos. Eu acho que a cisão da vida da Ponte Preta... Aquela maldita dedada. Não, mas eu acho que a cisão ela é bem mais clara, que a gente termina o primeiro semestre, quase o fim do primeiro semestre, disputando a final do campeonato contra o Corinthians, com inclusive um medo gigantesco de que a Ponte poderia ganhar do Corinthians. Porque o Corinthians fez um paulista bem aos tropeços, e a Ponte, por sua vez, fez um paulista tranquilo, onde se classificou tranquilo, eliminou o Palmeiras na semifinal, como eliminou e tudo mais. E ali eu acho que assim, o último fica bem claro até onde a Ponte conseguiu se manter com o que vinha sendo, com o que foi construído nos 4 anos anteriores. Porque eu acho que a última gestão elogiável que a Ponte teve é aquela ali que acaba com o De La Volpe. Eu acho que foi o último respiro de uma boa gestão que a Ponte teve. Que é aquela gestão que leva a gente até uma final de Sul-Americana, que depois
traz a gente de volta numa Série B que a Ponte passeou na Série B. Não fomos campeão porque o Adrianinho não sabe chutar de bico. Se ele soubesse, a gente teria sido campeão daquela Série B. Um abraço, Adrianinho. Um beijo pro Adrianinho. Aliás, porra, quase chorei vendo seu filhinho rodando a camisa. Porra. E eu acho que um resquício daquela organização financeira, até porque uma galera daquele período continuou ainda mais um tempo na Ponte, mesmo com a saída do Della Volpe, eu acho que um resquício daquela gestão foi o que levou a Ponte ainda até 2017 ali. E eu acho que o último sopro de qualidade que a Ponte teve foi ali a final do Paulista, porque no Brasileiro a gente já entra complicado já. A gente já entra, a gente entrava numa situação de um ano anterior quase ter sonhado até com possibilidade de Libertadores. Em 2016 a gente chegou a sonhar com Libertadores. E a gente entra num Brasileiro que a gente acha que vai manter essa pegada, mas a gente já vem tomando paulada logo no começo e a gente falou, peraí, eu acho que não vai dar muito certo isso daí. E culmina na dedada que foi o ápice. E vários dos problemas que a Ponte respondeu ano passado, ainda na gestão do Tiãozinho, que pra mim continua sendo o pior presidente que eu consigo lembrar da Ponte Preta, eu acho o Tiãozinho o pior de todos. Porque em 97 não estávamos vivos e tudo mais, não acompanhamos. Não, antes disso, tipo... Não, é que a gente não acompanhou, que somos juvenis e coisas assim. Eu era nascido quando o Marquinhos Sheidi foi presidente da Ponte, mas eu não tenho memória, eu era criança ainda. Né? Então, tendo memória, pra mim, o pior presidente que eu vi na Ponte Preta foi o Tiãozinho. Mas o Tiãozinho tava pagando problemas da gestão de 17. Sim, claro. Principalmente a punição da FIFA, que se a Ponte não pagasse do zagueiro, eu esqueci o nome daquela... Boliviano, né? Sei lá de onde era aquele. Se a Ponte não pagasse 30 minutos. A Ponte ia ficar sem poder contratar, corria risco de perder ponto no campeonato. Imagina se a Ponte perdesse 6 pontos ano passado. Tinha caído pra Série C. Tinha caído, entendeu? É só vocês lembrarem que o Cruzeiro, no primeiro ano que ele disputa a Série C, ele fica na Série B, disputa a Série B, ele fica na Série B pelos 6 pontos que ele perdeu de punição da FIFA. Sim. Se o Cruzeiro não tivesse perdido aqueles 6 pontos, ele tinha subido em 2020. 2020, acho. É que o campeonato começou num ano, terminou no outro. Ele teria subido. A Ponte, ano passado, teria caído por esses 6 pontos, se tivesse perdido. Então, assim, é uma somatória de problemas, porque aí veio 2017, gastou o maior orçamento que tinha e mesmo assim fechou o ano devendo para Deus e o mundo. O famoso superávit. Mais de 6 meses de salário para jogadores e funcionários, né? Aí 2018 ainda fez um aporte alto e quase subiu, né? Aquela arrancada do Kleina, que só faltou ganhar lá contra o Avaí. Ainda foi um investimento alto. 2019 a Ponte põe um dinheiro alto ainda na Série B. No Paulista nem tanto, mas na Série B põe um dinheiro alto, montou um elenco caro e não brigou por nada, não passou nem perto. 2020 a Ponte era a 4ª maior folha salarial da Série B e não brigou por nada. 2021, que foi ano passado, a Ponte era a 6ª maior folha salarial da Série B e escapou do rebaixamento na última rodada. Esse ano no Paulista, a Ponte era a 5ª maior folha. A Ponte estava atrás de Corinthians, Palmeiras, Red Bull e São Paulo. E empatava tecnicamente ali com o Santos na folha salarial e caiu para a Série A2. Então, assim, o problema é uma somatória de fatores. É um problema gerencial, financeiro e um problema de gestão de pessoas. O elenco se perdeu, que já era esse ano, o elenco que já era um elenco nitidamente fraco mentalmente, se perdeu mais ainda
após algumas declarações do Eberlin. Isso é fato. O nego pode negar o quanto ele quiser, mas a gente viu isso acontecendo dentro de campo. Foi depois que ele falou determinadas coisas antes do derby que a Ponte não ganhou mais. A Ponte não ganhou mais. Foram vários erros que eu acho que culminam em não, uma falta, eu só quero... uma falta de eu acho que de um pouco de noção e inteligência. Você chegar depois de um derby que a Ponte perde 3-0 não jogando absolutamente nada e você passar 10 minutos. Foi 13 minutos e acho que 28, alguma coisa passar assim. Esse tempo falando de uma pessoa que nem na Ponte tá mais. Não, trocando acusações pessoais, uma bateção de boca, uma briga inútil, entendeu? Se houve ameaça, se houve... Cara, que seja apurado pela polícia. Procura a polícia. Você tem todo o direito de fazer isso. Vai lá, faz um boletim de ocorrência, entra na justiça. Cara, na pior das hipóteses, você vai ganhar uma indenizaçãozinha aí e pronto, cara. Tá ligado? Agora, vira público, ficar medindo pau, tá ligado? Isso pra mim é medir pau. Ah, que eu sou mais foda que o seu, eu sou mais macho que o seu, meu pau é maior que o seu. Isso aí pra mim é isso. Isso não acrescenta em nada, cara. Isso não acrescenta em nada. Isso só vira motivo de chacota. Isso é motivo de chacota. E com razão. Com razão. Tá ligado? Ninguém tem que ficar batendo boca com ninguém. Amigão, se você acha que o que você tá fazendo tá certo, se você acha que o que você tá fazendo, vai lá e dá resultado, velho. Sim. Prova com resultado. Não adianta você vir ficar gritando no microfone, chamando o outro pra porrada, se o que você faz dentro de campo ou o que o seu time faz dentro de campo não funciona. Não adianta, cara. Isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Isso só vai afastar o pouco de apoio que talvez você tenha, tá ligado? Mais gente vai ficar de saco cheio com você do que o contrário. Mais nego vai falar assim, porra, caralho, eu tô aqui com a cabeça desse tamanho, porque nós acabamos de tomar uma goleada de um time fraco, sem esboçar reação nenhuma no jogo. Em momento algum a Ponte competiu. A Ponte foi amassada num jogo, certo? E você vê o presidente do seu time ir para uma coletiva e para ele parece que o jogo... Foda-se o jogo. Foda-se o jogo. Ele não falou nada sobre o jogo. Demitiu o técnico só para falar que fez alguma coisa. Porque nem tinha um nome para substituir. E falou que ia ser Falou que de madrugada ia anunciar. Uma madrugada que demorou... Uma semana. Mais de uma semana, acho. Porra, cara, sabe? Então, assim... isso só vai atestando que você tá perdido. É laudo em cima de laudo de que você tá fazendo... Que você tá completamente perdido. O meu laudo final de que tá perdido é 1 milhão pro Fecim e pro Léo Santos. Não, isso não tem cabimento, cara. Isso não tem nada que justifique. Eu vi, assim, muita gente falando, e eu acho que realmente é isso. Mas não vai sair do bolso da Ponte esse 1 milhão porque é de uma dívida que o Corinthians tinha com a Ponte. Realmente o Corinthians tinha uma dívida com a Ponte, da venda do Matheus Alexandre, que, olha, parabéns pro empresário. Esse é o melhor empresário do mundo. O Corinthians devia pra Ponte, dificilmente ia pagar. Mas poderia ser usado essa Mas, cara, isso poderia ser em outro momento, cara. Sei lá, velho. Chegar no Corinthians e falar, velho, você tá com o Xavier encostado aí, empresta ele pra mim na troca da sua dívida, na troca do 1 milhão que você me deve. Sei lá, cara. Arrumasse qualquer outro motivo. Achar que abrir mão de R$1 que fosse, não tô falando nem de 1 milhão, tô falando de R$1. Achar que abrir mão de R$1 pra colocar o Fecim em campo contra o Corinthians, num jogo em que a Ponte não tinha a menor condição de oferecer qualquer perigo pro Corinthians, é uma burrice que não tem como explicar, cara. Não tem como justificar. Cara, todo mundo sabia que a Ponte ia pra campo e ia perder. Todo mundo sabia disso. Só não sabíamos de quanto. A gente tinha uma pequena esperança de que talvez a Ponte conseguisse um empate. Talvez, num acaso, num dia ruim do Corinthians, e a Ponte conseguisse empatar, tá ligado? Porque, como a gente disse já, se você não se ilude, você não pode ser Ponte Preta. Exatamente. Então a gente imaginava que isso acontecesse.
Aí você, baseado em nada, você que toma decisão no clube, achar que pagar para colocar o Fecim e o Léo Santos em campo iria resolver o problema do seu time, é putaria. Porra, é brincadeira. E aí a culpa também recai sobre a comissão técnica, viu? Sim, muito. O senhor Hélio dos Anjos disputou 12 pontos com a Ponte e fez 2. Considerando o último jogo aí contra o Ituano, que nem dá para levar em consideração. E o outro contra o Mirassol. O resto a Ponte só perdeu. Só perdeu. Ele não mudou o time. Ele não acrescentou nada no time. E a decisão de eu preciso desse jogador vem do técnico. Não vem de cima para baixo. Não foi o presidente que falou assim: aí, Hélio dos Anjos, eu vou te obrigar a colocar o Fecinho e o Léo Santos em campo. Lembrando que nenhum dos dois jogou os 90 minutos. É bom lembrar isso também. Os dois foram substituídos. O Fecim, se não me engano, no intervalo ainda foi substituído, se eu não estiver enganado. Essa decisão vem do técnico e da comissão. É ele que pede pro clube: dá um jeito de liberar o jogador para mim. Então, assim, isso é bom ressaltar isso também. Bom, já batemos aí o primeiro episódio do MacaCast, esse retorno aí. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. É um prazer enorme mais uma vez estar falando no MacaCast, junto com parceiros, amigos e irmãos. E nós voltaremos aí em um próximo episódio. Os episódios em formato de live, né, em formato de vídeo, serão previamente divulgados. Estamos ainda montando uma dinâmica para isso. Essa semana gravaremos mais um episódio, né? Então acho que vão girar em torno de 2, 3 episódios por semana. Vai depender muito da nossa correria do dia a dia. E muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Divulgue o MacaCast, avise os amigos que o MacaCast voltou, tá bom? E para finalizar, Felipinho, eu parabenizo a toda a molecada engajada nas redes sociais da Ponte. Graças a Deus existe essa molecada que faz e desfaz aí a favor da Ponte, cria página, cria meme, cria arte, faz campanha, enfim, se vira o quanto pode para ajudar a Ponte de alguma maneira, né? E são pessoas novas, né? É gente nova, né? E é muito bom gente nova, porque isso garante o futuro da Ponte Preta. Felipinho, prazer ter você aqui neste retorno. É isso, João, o prazer foi meu. A gente tá voltando aí para falar sobre a Ponte, porque a gente só faz isso, né? A gente passa o tempo todo falando da Ponte, né? Então a gente quer que todo mundo ouça e todo mundo fale sobre a Ponte o tempo todo. Estamos de volta, para alegria de uns, para tristeza de outros. Poucos. A gente não vai agradar todo mundo e a gente nem pretende fazer isso. Graças a Deus. Mas estamos aí. Reitero as suas palavras, parabenizar todo mundo que faz qualquer esforço para divulgar a Ponte Preta, né? Seja página no Instagram, o que for. Parabenizar todo mundo, porque existe uma disputa de ego muito grande na torcida da Ponte, e para mim não faz sentido nenhum isso, que o cara fala pra você assim: não, porque eu tava na caravana de 77 e você não. Amigão, em 77 eu nem no saco do meu pai eu tava, tá ligado? Mas eu tava em muita caravana que você também não tava, e nem por isso eu me acho mais Ponte Pretano do que você. Eu acho que tem espaço para todo mundo. A Ponte Preta é um time de todos, desde a sua fundação. E a gente tem muito orgulho de falar isso, né? E eu não sei, cara, a gente grita isso a todo momento, que a Ponte é um time de todos e para todos. É um time que lutou contra o racismo e o preconceito e não sei o que tem. Só que a gente tenta segregar a nossa torcida o tempo todo. O tempo todo é um cara falando assim: não, porque eu torço mais, porque eu sou pro torcedor, você nunca sofreu que nem eu, e não sei. Amigão, cada um torce do seu jeito, cada um acompanha o time do seu jeito, cada um tem a sua história, e ninguém
nunca é, nunca vai ser, nunca será maior do que a instituição. A Ponte Preta é maior do que nós todos. Então, filho, você pode ter ido... Você pode ser da torcida da Ponte desde 1900. Mas você não é mais torcedor do que eu, nem do que o João e nem do que ninguém que está ouvindo a gente agora. É isso, meu povo. Nós voltamos num próximo episódio. Muito obrigado pela participação aí, pela audiência de vocês. E é sempre um prazer. Alô, haters, né? Printa aí, né? Que o MacaCast voltou, hein, pai? Printa aí que a gente voltou. Mete esse print na tela. Um abraço, turma. É nóis.